Olá, crianças! Bem-vindas a mais um culto infantil. Vamos ver o que a gente vai fazer hoje? A gente vai conversar, a gente vai orar, a gente vai louvar, eu vou contar uma história, a gente vai fazer uma atividade e, para finalizar, a gente vai orar de novo. Então, começando com a nossa conversa. Eu queria saber como vocês estão essa semana. Vocês sabem que eu sempre pergunto isso, mas é porque isso sempre muda. A gente se importa com o que você está sentindo. E é sempre bom lembrar que Deus também se importa. A gente tem vivido tempos muito difíceis. E é normal a gente parecer que tem uma confusão dentro da gente. Mas Deus ajuda isso. E Ele manda pessoas também para ajudar. Então, conte sobre os seus sentimentos e as suas emoções para um responsável e peça ajuda dele para lidar com isso. E peça também a ajuda de Deus. Ore e fale para ele como você está se sentindo. E se precisar lembrar como Deus age em situações que a gente está sentindo alguns sentimentos e emoções, visite aqui os nossos cultos antigos que a gente fala sobre esses temas, tá bom? Agora nós vamos orar. Vocês sabem como a gente ora? 5 dedos nessa mão, 5 dedos no outro estão. Vou juntar minhas mãozinhas para fazer minha oração. Cabecinha baixa, olhinho fechado, pensando em Deus no final falar amém. Senhor, muito obrigada porque a gente tem internet e a gente pode se encontrar assim. Muito obrigada porque está chegando mais perto o dia que a gente vai se encontrar presencialmente e poder fazer esse culto todos juntos. A gente te pede, Senhor, pelo nosso país e pelo mundo, que o Senhor possa estar abençoando, cuidando, que o Senhor leve o Covid para longe. Que o Senhor ajude as pessoas a serem responsáveis e agirem de maneira segura. Em nome de Jesus, amém. Agora nós vamos para o nosso louvor. Nosso louvor de hoje foi preparado de uma maneira especial, com um convidado especial, e você vai precisar ficar em pé, tá bom? Então, vamos lá ver como é. Vamos lá! Morto, vivo. Morto, vivo. Vivo, morto. Morto, vivo. Diga vivo. Vivo! Vivo. Vivo! Diga vivo. Vivo! Vivo. Vivo! Espero que você tenha gostado de toda essa agitação e que agora, respira fundo, se acalma, senta de novo, porque tá na hora da nossa história. A gente sempre começa falando do nosso versículo, que tá lá em Lucas 1:28 e fala que a paz esteja com você, você é muito abençoada, o Senhor está com você. Que é o que o anjo disse para Maria. E é o que Deus diz para todas as mulheres que a gente tem visto aqui na Bíblia, que Deus está com elas, que Deus abençoa elas. E é o que ele fala para os homens, as mulheres e as crianças hoje em dia. Lembre sempre que Deus está com você e Ele quer estar assim juntinho de você, te abençoando. E hoje a gente vai falar sobre 2 mulheres e a justiça que foi feita. A gente vai pensar um pouquinho sobre como a justiça é feita. Você sabe como a justiça é feita aqui na Terra? A gente tem falado sobre várias mulheres que viram uma injustiça e foram tentar resolver. Mas a gente vai ver que nem sempre isso dá certo. Bom, a história é o seguinte. Nessa época, os reis, eram pessoas que também eram juízes. Eles julgavam os casos mais importantes, as questões que ninguém conseguia resolver. E aí foi até o juiz 2 mulheres.
essas duas mulheres foram lá contar a história delas. Elas ficaram grávidas quase ao mesmo tempo e os bebês nasceram com dias de diferença. E na última noite tinha acontecido o seguinte: um dos bebês tinha morrido. E aí, quando essa mulher acordou, ela foi lá ver o bebê e ele tinha morrido. Ela ficou muito triste. Quando amanheceu, ela olhou para o rostinho do bebê e falou: esse não é o meu filho, esse é o filho dela. Eu acho que ela de noite foi dar de mamar para o bebê, viu que o bebê dela tinha morrido e trocou de lugar. Mas eu sei qual é o meu filho, eu tenho certeza, eu conheço o rosto dele. E aí, o rei falou: como é que a gente vai decidir isso? Já sei. Parece que vocês duas estão num cabo de guerra. Vocês sabem o que é um cabo de guerra? Cada uma puxando para um lado. E puxando quem para um lado para o outro? Um bebê. Cada uma fala: o bebê é meu, o bebê é meu, o bebê é meu, o bebê é meu. Então, sabe o que o rei disse? O que a gente vai fazer? A gente vai dividir o bebê no meio. Ué, dividir o bebê no meio? Isso é possível? Dá para dividir uma criança, um bebê ou uma pessoa no meio? Não dá. Se isso acontecesse, o bebê ia morrer. E aí, sabe o que aconteceu? A mãe, que era a mãe verdadeira, falou assim: não faça isso. Então deixe o bebê com ela. Porque o mais importante para mim é que o bebê esteja vivo. E aí, o rei foi e falou: então você é a verdadeira mãe do bebê, porque você se preocupou com a vida dele. Muitas vezes, quando a gente parece que está fazendo justiça, isso muitas vezes traz a morte. E morte nunca é justiça. Quando a justiça vem com morte, ela é vingança. Ela não é boa. Deus sempre é a favor da vida. Deus quer que a vida prevaleça. E foi o que a mãe do bebê quis. Ia acontecer uma injustiça. Ela ia ficar sem o filho dela. Mas era mais importante a vida. Era mais importante a vida dele. Então, a gente tem que procurar sempre a vida. Porque quando falam pra gente: isso é uma justiça, envolve a morte, não é verdade. Aquilo não é justiça. Então a gente tem que ser como essa mulher que se preocupa com a vida das pessoas, que se preocupa com a vida das pessoas ao redor dela. E agora a gente vai para a nossa atividade. Na nossa atividade, eu quero que você pegue um papel em branco e eu quero que você desenhe aqui tudo que você conhece que tem vida. Então, tem que desenhar pequenininho, porque eu sei que você conhece muita coisa que tem vida. As pessoas que você conhece, os animais, as plantas, tem um monte de coisa que tem vida por aí. E eu quero que você desenhe aqui para você sempre lembrar que quando alguém quer destruir uma dessas coisas que tem vida, não está de acordo com Deus. Isso não é justiça. Quando a gente procura justiça, a gente quer que essas coisas fiquem vivas e não mortas. Por isso a gente grita, igual na música, grita vivo! Então que você grite que a vida é importante, que justiça tem tudo a ver com vida e não com morte. E então, a gente vai encerrar com uma oração, para que Deus ajude a gente a lembrar sobre isso essa semana e todo o resto da nossa vida. Vamos lá? 5 dedos nessa mão, 5 dedos na outra estão. Vou juntar minhas mãozinhas para fazer minha oração. Cabecinha baixa, olhinho fechado, pensando em Jesus e no final falar amém. Senhor, muito obrigada porque você é o Senhor da vida, é o dono da vida. O Senhor deu vida para todas as coisas aqui na terra.
O Senhor ama a vida de todas as coisas que você criou. Que a gente possa prestar atenção, Pai, em o que é justiça e o que é injustiça. Que a gente sempre lembre que a justiça leva à vida, que a justiça promove a vida. Senhor, ajuda a gente a enxergar quando tem uma injustiça que está fantasiada de justiça. Que a gente possa conseguir olhar bem no fundo dela e ver que na verdade é uma injustiça, na verdade é vingança, na verdade é a morte. Que a gente possa lembrar de lutar pela justiça e lutar pela vida, daquilo que tudo que o Senhor fez, o Senhor criou e está no nosso desenho. Em nome de Jesus, amém. Então é isso, crianças. Espero que vocês tenham gostado e até semana que vem. Tchau!